Todo processo legal tem um rito, obedece a critérios previamente estabelecidos em lei. Mas o que acontece se este caminho não é seguido como deve ser? O programa Artigo 5º está começando e vai falar sobre o que pode levar à nulidade de um ato judicial ou de um julgamento. O artigo 5º determina que a lei não pode excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Diz ainda que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal e garante aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa. E para falar sobre a nulidade de um processo penal ou julgamento, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado Rafael Garcia, mestre em Direito Processual Penal, e o defensor público Vinícius Fernando dos Reis Santos, que atua na área criminal. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Rafael, queria que o senhor começasse explicando para a gente, se um ato, para ser declarado nulo, ele tem que obrigatoriamente causar prejuízo para a defesa ou para a acusação? Não necessariamente. A teoria das nulidades normalmente divide em nulidade absoluta e nulidade relativa. Para as nulidades relativas, sim, tem que ferir o interesse de uma das partes. E aí a parte tem que provar que houve um prejuízo e requerer a nulidade daquele ato. Já as nulidades absolutas não, se referem a atos que ferem o processo legal, o devido processo legal, a ordem democrática, a ordem constitucional. E aí sim, pode até mesmo o juiz de ofício requerer a nulidade de um ato irregular. Pois é, doutor Vinícius, e além do juiz que pode decretar de ofício, quem pode pedir a nulidade de um ato? Tem que ser uma das partes interessadas? Muito comum que a parte que se sinta lesada diante da prática do ato que ela considerou nulo, faça o pedido para que o juiz declare a nulidade. Mas, em alguns casos, verificando o juiz que aquela nulidade é uma nulidade grave, uma nulidade que pode atrapalhar toda a marcha processual, inclusive violando o devido processo legal, o juiz pode, de ofício, declarar a nulidade do ato. Então, tanto as partes quanto o próprio juiz, eles têm essa iniciativa. As partes pedindo ao juiz ou o juiz de ofício declarando a nulidade do ato. Bom, isso está na lei. Dependendo de como for conduzido o processo, ele pode ser anulado. A medida garante que a defesa seja plena, mas em muitos casos atrasa a punição dos culpados. Um exemplo foi o julgamento de um dos mandantes do assassinato da missionária Dorothy Stein, que completou 10 anos agora, em 2015. A missionária Dorothy Stein foi assassinada a tiros em Anapu, no Pará, em fevereiro de 2005. Um dos mandantes do crime, o fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, conhecido como Bida, foi condenado a 30 anos de prisão em setembro de 2013. A defesa conseguiu a anulação dos 3 julgamentos anteriores. O último deles, realizado em 2010, foi anulado em maio de 2013 pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que houve cerceamento de defesa, mas manteve a prisão do fazendeiro. A previsão de anular um julgamento está no Código de Processo Penal, que determina as hipóteses em que isto pode acontecer. Casos de incompetência, suspeição ou suborno do juiz, ilegitimidade de parte, por falta das fórmulas ou de termos necessários ao processo, por omissão de formalidade essencial e ainda por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, além de contradição entre estas. Doutor Rafael, a gente já viu aí o que diz o Código Penal, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente, na prática, que tipo de fatos podem levar à nulidade de um ato, de uma audiência ou até mesmo de um julgamento. Por exemplo, a incompetência absoluta do juízo. Vamos supor que um crime de natureza militar está sendo julgado por uma vara comum, uma vara criminal comum. E aí todo o processo segue e no final alguém observa e pede a nulidade de todo o julgamento. E aí sim tem que ser anulado todos os atos decisórios daquele rito e ser encaminhado para o juiz natural. O juiz natural é um direito constitucional. Daí dizer que gera nulidade absoluta. E aí todos os atos decisórios têm que ser anulados e voltar para a vara competente, no caso. Outro exemplo é ordem invertida de testemunhas em audiência. Às vezes, dependendo se o juiz for imparcial ali na hora, fizer perguntas enviesadas, pode a defesa requerer a nulidade daquela audiência. Outro exemplo também no tribunal do júri, que a gente pode dar, para a constituição do júri precisa de 15 pessoas para definir quem vão ser os 7 finais ali. Se naquele momento não havia 15 pessoas, pode ser pedido a nulidade e aí todo o procedimento tem que ser retomado para esse momento e acontecer novamente. Doutor Rafael, o senhor falou das testemunhas, mas e no caso do réu? Se ele não for ouvido como deveria, o processo pode ser anulado também? Primeiro, a questão da citação. O réu tem que ser citado para o seu próprio processo. Se ele não for citado, tudo que foi feito não vai ser válido, a não ser que ele mesmo compareça ao juízo, né, e se apresente.
Mas a gente não pode confundir também com o princípio que nemo tenetur sede tegere, que é o princípio que você não precisa produzir provas contra si mesmo. E aí daí decorre o direito ao silêncio. Então a pessoa também pode escolher não falar nada em decorrência disso não ser ouvida. E aí não geraria nulidade, mas por uma questão de um exercício de um direito. Mas a falta de citação realmente gera nulidade. Doutor Vinícius, agora para o réu ser ouvido pelo juiz, ele tem que estar frente a frente com o juiz ou pode ser por videoconferência? Como é que isso acontece? A regra é que o juiz esteja presente, frente a frente com o juiz para ser ouvido. Então, o Código de Processo Penal deixa muito claro, o interrogatório por videoconferência, ele só ocorre em situações excepcionalíssimas. Ele não pode se tornar a regra no processo penal. Com o réu presente, o juiz pode ter uma sensibilidade muito maior para formar sua convicção acerca do caso concreto. Agora, as hipóteses de interrogatório por videoconferência são aquelas que estão expressas na lei. Por exemplo, se por um motivo de doença muito grave, o réu não puder comparecer em juízo para prestar o seu depoimento, a lei prevê a possibilidade do interrogatório por videoconferência. A lei prevê também se, em virtude da sua presença no fórum, as testemunhas se sentirem ameaçadas e isso influenciar no ânimo da testemunha para depor, seria o motivo também para o interrogatório por videoconferência. Agora veja, a jurisprudência não tem admitido a justificativa do gasto excessivo para o Estado para levar o réu até o fórum. E isso já foi utilizado como argumento por alguns juízes. Não, o Estado está gastando muito nesse transporte, então a gente faz por videoconferência. Na verdade, é dever do Estado levar o réu frente a frente ao juiz para que ele possa ser interrogado. Interrogatório por videoconferência são as situações excepcionais. E o uso de algemas, que inclusive virou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, também pode ser um motivo para se pedir a nulidade? A própria súmula vinculante número 11 prevê a nulidade do ato quando a algema seja utilizada sem fundamentação, né, sem uma fundamentação adequada. O problema é, depois que essa súmula foi criada, os tribunais superiores flexibilizaram demais a aplicação dela. E hoje é muito difícil se encontrar uma decisão judicial anulando um ato processual por causa da falta de fundamentação em relação à súmula. Agora, existe uma possibilidade maior no tribunal do júri, se for utilizada a algema sem fundamentação, de ter a anulação desse julgamento. Por quê? Porque a algema utilizada no júri sem fundamentação, ela pode indicar uma periculosidade que nem sempre corresponde à realidade. Isso influencia diretamente na decisão dos jurados. Então, o uso da algema pode sim anular o ato. Doutor Rafael, e que tipo de provas a pessoa tem que apresentar ao pedir a nulidade de um ato? A prova, normalmente, ela decorre de uma argumentação, como essa, por exemplo, que o doutor Vinícius indicou. A algema indica uma periculosidade. Como é que você prova isso? Argumentando que, de fato, influencia no ânimo, na psicologia dos jurados ao avaliar aquele sujeito, né? Eu entendo que não somente a algema, mas também a própria roupa branca, a própria condição... O uniforme, os policiais colocados ali atrás do réu, tudo isso influencia mentalmente os jurados que vão julgar aquela pessoa. Então, a prova, normalmente, ela decorre de uma argumentação que, normalmente, é amparada por um dispositivo legal, uma interpretação do dispositivo legal. Veja bem, de acordo aqui com o artigo, por exemplo, 212 do CPP, que indica a ordem que deve ser feita a oitiva das testemunhas, ou como deve ser feita, a postura do juiz na audiência. Então, você argumenta em cima daquele dispositivo que aquele rito, que aquele ato não foi seguido corretamente. Bom, e a nossa equipe foi às ruas para conferir as dúvidas das pessoas. Vamos ver a primeira delas. Eu quero saber se um julgamento que foi anulado pode ser retomado de alguma forma. Doutor Rafael, esse processo é retomado, é mesmo? Depende de caso a caso. Por exemplo, se a polícia usou uma interceptação telefônica ilegal, lá no inquérito, que conseguiu uma informação que gerou a denúncia de alguém. Se reconhecer que a interceptação foi legal, o processo vai ser anulado todo, e aí não tem chance de acontecer um novo processo, a não ser que outras notícias, de outras formas, cheguem ao mesmo fato. Mas, normalmente, um ato que foi declarado nulo, ele simplesmente some do processo, é feito novamente o mesmo ato, só que agora pelo rito normal, pelo rito correto, regular, e aí o processo é retomado ali. Doutor Vinícius, e esse processo é retomado daí para frente, o que está para trás? Que não tem irregularidade, continua valendo? Se os atos anteriores são atos regulares, que foram praticados conforme a lei, então nós vamos aproveitar esses atos anteriores.
mas vamos anular aquele processo dali para frente a partir daquele ato que foi declarado nulo. Então, a partir dali, nós retomamos a marcha processual e o processo continua. Então, o que passou e que foi legal é mantido. Aquilo que ocorreu posteriormente à nulidade declarada, aquilo vai ter que ser novamente realizado no curso do processo. Isso costuma atrasar muitos processos? Costuma atrasar bastante. Na verdade, muitas vezes os advogados utilizam esse tipo de argumento da nulidade também para poder postergar um pouco o início da execução da pena do réu. Então, o nosso judiciário é um judiciário assoberbado de processos, com muitos processos. Então, de fato, uma declaração de nulidade costuma atrasar o processo. Para você ter uma ideia, imagine que um julgamento no tribunal do júri tenha sido anulado. Temos que ter um novo julgamento. Só que quando vamos marcar esse novo julgamento, vários outros julgamentos já foram marcados naquele período até a declaração daquela nulidade, de maneira que não há condições de se fazer um novo julgamento logo de imediato. Então, esse julgamento acaba sendo deixado para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, é normal que uma declaração de nulidade atrase o processo. Doutor Rafael, o doutor Vinícius falou aqui de alguns advogados que usam como estratégia. Nesse caso, se for apenas uma estratégia, se não tiver uma irregularidade, a defesa ou a acusação que usarem isso podem ser punidos? No processo penal não há uma disposição que pune o advogado que faça isso. E existe uma pressuposição legal do processo penal de processo é garantia para o réu. Então, qualquer recurso, qualquer atividade ali que o advogado de defesa faz é pensando no interesse do seu cliente ou do seu assistido. De forma que a punição para esse tipo de atitude não seria muito bem adequada. Ele está no direito dele de tentar. De tentar, exatamente. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o defensor público Vinícius Fernando dos Reis Santos, que atua na área criminal, e o advogado Rafael Garcia, mestre em Direito Processual Penal. No programa de hoje estamos falando sobre o que pode causar a nulidade de um processo ou julgamento. E vamos mostrar mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Eu queria saber, qualquer tipo de julgamento pode ser anulado? Doutor Rafael, isso vale para qualquer área? Sim, qualquer tipo de julgamento. Se mostrar uma irregularidade, tem que ser anulado. Senão seria um tribunal de exceção ou outro tipo. Não existe um julgamento que esteja imune a atos irregulares. Então, se aplica sim a qualquer tipo de julgamento. Existe um prazo, doutor Vinícius, para se pedir a nulidade de um ato ou pode ser a qualquer momento durante o andamento de um processo? Flávia, tudo depende do tipo de nulidade que está sendo arguida. Se for o que a gente chama de nulidade relativa, existe um prazo sim. A nulidade relativa é uma nulidade relativa a algo menos importante no processo. Então, questões de menor importância, de interesse das partes, existe um prazo para se requerer a nulidade. Qual é esse prazo? É a primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar no processo. Então, a parte foi intimada para se manifestar. Aquela nulidade já existe. Se ela não se manifestou, preclui. Já era, não pode depois arguir essa nulidade. Se for uma nulidade absoluta, que envolve questão de ordem pública, questões graves, vícios graves no processo, aí não há prazo. Mesmo após o trânsito em julgado da sentença, vai ser possível a arguição de nulidade quando a nulidade for uma nulidade grave, que a gente chama de nulidade absoluta no processo penal. E a prescrição do crime? Como é que fica se é pedida a nulidade de um ato? Um dos marcos interruptivos da prescrição no processo penal e no direito penal é a publicação da sentença condenatória. Então, se o réu é condenado, a gente tem a prescrição interrompida. E no momento em que a sentença é publicada, interrompe a prescrição e depois da publicação começa a contar novamente. Então, o que acontece? Se a gente consegue anular aquela sentença, é como se aquele marco interruptivo não existisse. O que significa que a prescrição continua contando em favor do réu. Então, se até a nova sentença já passou o prazo prescricional, e aí desconsiderando aquela primeira sentença, porque ela foi anulada, aí essa declaração de nulidade da primeira sentença, ela pode beneficiar o réu. Então, ele ganha mais tempo para conseguir a prescrição do crime. Então, a declaração da nulidade interfere sim no prazo prescricional e pode, inclusive, ocasionar a prescrição do crime, porque o marco interruptivo, ele é anulado. Bom, nós temos uma pergunta justamente sobre o que acontece se já tiver sido dada uma sentença. Vamos conferir.
Eu gostaria de saber o que acontece se for descoberta alguma coisa errada no julgamento depois da sentença já ter sido dada. Doutor Rafael, nesse caso, como é que funciona? Bom, se aconteceu alguma irregularidade na sentença, aí a defesa, em sede de apelação, no recurso de apelação, deve pedir a nulidade dessa sentença. Se acontecer alguma irregularidade antes, por exemplo, em sede de julgamento, e ter se tratado de uma nulidade relativa, devia o advogado ter pedido a nulidade em tempo certo, senão precluiu. Agora, se tratar de uma dessas hipóteses de nulidade absoluta, como, por exemplo, incompetência do juízo, ou se for descoberta depois da sentença que o juiz era suspeito, aí o processo volta, né, dependendo do caso, se for só uma irregularidade da sentença, para a sentença novamente. Aí o juiz volta para o juiz, que deve prolatar outra sentença. Mas pode acontecer também de ter um novo julgamento? Depende do momento que a nulidade aconteceu. Se ela aconteceu antes do julgamento, ela influencia no julgamento, tudo que aconteceu depois tem que ser anulado, certo? E é essa questão, todos os atos consequentes e dependentes daquele ato nulo também têm que ser declarados nulos. E nesse caso, doutor Vinícius, tem prazo para se pedir a revisão do julgamento? Flávia, se a sentença já tiver transitado em julgado, ou seja, não cabe mais recurso dentro do processo, existe uma ação prevista no Código de Processo Penal denominada de revisão criminal. Esta ação permite que a nulidade seja arguida mesmo depois do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. É importante dizer isso. Se houve trânsito em julgado, a nulidade a ser arguida é frente a uma sentença condenatória, porque a sentença absolutória, depois que transita em julgado, ela não pode mais ser anulada. Não tem como voltar atrás, porque no processo penal brasileiro não existe o que a gente chama de revisão pro societate, que seria aquela revisão contrária ao réu, em tese em favor da sociedade. Então, a possibilidade de revisão criminal, ela não tem prazo. A revisão ela pode ser ajuizada mesmo 20, 30 anos depois para se declarar uma nulidade, sempre em favor do réu. Se uma sentença que foi declarada nula dá uma determinada pena para o réu, mesmo ela sendo declarada nula, a nova sentença não pode impor uma pena maior do que aquela outra sentença. Isso por quê? Porque o réu não pode exercer um direito, que é pedir a nulidade, conseguir a nulidade e sofrer uma pena por isso. Ser prejudicado por isso. E aí é vedação a reformatio impejus. A regra geral é de que não se aceite isso. Então, a nova sentença ela se vincula a essa pena máxima da sentença que foi nula. Bom, e o que você acha sobre a possibilidade de anular um processo ou julgamento? É importante para garantir a defesa do réu? A nossa equipe foi às ruas conferir as opiniões. Vai dar interesse das partes, né? Viu se aconteceu algo de errado no julgamento, o juiz não entendeu da melhor forma o processo, entra com recurso. É viável isso, né? Desde que seja contundente as provas, né? Que tudo esteja direitinho, correndo conforme a justiça. É válido porque é uma autodefesa dele, né? Ele pode se defender, ele pode até rever o processo para depois se expressar melhor durante o período da audiência. Se ele não teve o direito à ampla defesa, se ele não teve oportunidade de se defender adequadamente, acredito que tem que ter alguma legislação que possa ampará-lo. Isso é importante para garantir que o sistema judiciário funcione corretamente. Doutor Vinícius, o entrevistado está correto na afirmação dele de que a possibilidade de se voltar atrás garante o bom funcionamento do judiciário? Corretíssimo. Eu vejo que o pessoal nas ruas está muito antenado aí com a necessidade de o réu poder se defender no processo penal. E é um fato. Se ocorreu algo grave no processo que violou a ampla defesa, é mais do que justo que esse julgamento seja anulado. Imagine, por exemplo, que o réu não tomou ciência de que estava respondendo a um processo criminal, aquele processo correu à sua revelia, embora o judiciário pudesse encontrá-lo e não fez questão de encontrá-lo, aquele processo correu, o réu não teve a oportunidade de dar a sua versão dos fatos e vem a ser condenado. Essa é uma sentença manifestamente injusta e ilegal, em desconformidade com a lei. Mais do que justo que esse julgamento seja anulado. Doutor Rafael, doutor Vinícius falou aqui na defesa do réu. Isso é o que garante realmente a ampla defesa, né? Essa possibilidade de anular um ato irregular. Claro. O devido processo legal é aquele que segue o rito perfeito. É aquele que cumpre sua missão. E qual uma das missões, talvez uma das principais missões do processo, é ser o meio de defesa do réu contra o Estado, que está acusando ele. Então, se no processo o réu não teve a oportunidade do contraditório, oportunidade da ampla defesa, esse processo não foi devido. Esse processo foi irregular e ele deve ser sim anulado. Para aí que serve o processo, que é o meio pelo qual a pessoa tem o direito de contradizer aquelas acusações contra ele.
Agora, um outro entrevistado falou também que se o réu, por exemplo, não se fez ouvir da forma como deveria, que ele tem uma outra oportunidade. Os réus, as testemunhas, são sempre ouvidas novamente ou depende do tipo de irregularidade? Para você ser ouvido novamente, você precisa mostrar uma irregularidade, uma necessidade para aquilo. Por exemplo, uma nova informação ou uma irregularidade na hora que você foi ouvido. Mas, regra geral, o momento para ser ouvido é o interrogatório. E ali a oportunidade exaustiva que a pessoa tem de exercer a sua autodefesa, né? Momento de ser ouvido de fato, não pelo seu defensor. Doutor Vinícius, o senhor atua muito em tribunal do júri. Acontece com frequência pedir irregularidade, pedir nulidade de atos? Com muita frequência acontece isso. É muito comum a gente ter no júri a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Ou seja, existe um julgamento e nem sempre o jurado toma uma decisão técnica de acordo com as provas que estão nos autos. Muitas vezes a justiça do jurado não é uma justiça do Código de Processo Penal ou do Código Penal, mas a justiça do que ele aprendeu ao longo da vida como moral, como costume. Então, é comum, por exemplo, que o sujeito que mata o estuprador da filha dele e responde no tribunal do júri porque matou um estuprador, esse sujeito pode ser absolvido no tribunal do júri, porque o jurado entendeu que ele fez justiça com as próprias mãos e que ele está correto. E aí é natural que o Ministério Público, diante dessa situação, buscando a aplicação da lei, recorra e anule um julgamento. Porém, é possível que no segundo julgamento esse sujeito seja absolvido novamente por causa da cultura, do costume da população daquele local. Então, é muito comum no tribunal do júri arguir nulidade de julgamento. Eu mesmo participei de um julgamento recente em que eu estou pedindo a nulidade desse julgamento, porque ficou evidenciado que o acusado ele tinha uma patologia, ele era viciado em drogas e ele praticou a infração penal, provavelmente, sob o efeito de drogas. Então, isso ficou evidenciado. O Código de Processo Penal prevê que tem que ser instaurado um incidente para verificar se o sujeito é doente realmente. E nós fizemos o pedido e o juiz indeferiu esse pedido. O julgamento transcorreu normalmente, o réu foi condenado e nós estamos pedindo a anulação para que esse exame pericial seja feito. Então, é muito comum no tribunal do júri, é do dia a dia do júri, pedirmos a anulação de atos processuais. Bom, para encerrar, gostaria de saber de vocês de que forma que esse recurso de pedir a nulidade de um ato pode ser usado para garantir realmente a lisura do processo. Doutor Rafael. É sempre aquela questão de não abusar do seu direito, né? Eu acho que a irregularidade de um ato tem que ser sempre alegada. Também não vou negar aqui a possibilidade de ser usada o pedido de nulidade para conseguir mais tempo, ou, por exemplo, o réu está solto, para conseguir mais tempo de liberdade. Bom, são estratégias, né, que envolvem a vida de uma pessoa. Então, é difícil ficar falando assim qual que é a melhor forma, qual que é a melhor estratégia. Mas, em regra geral, os atos regulares existem direitos da pessoa de pedir a nulidade daquele ato, então o devido processo legal indica justamente que ele deve ser seguido corretamente, né? E para o senhor, doutor Vinícius? Flávia, levando a questão, por exemplo, do tribunal do júri, onde eu atuo, são situações muito claras que exigem a nulidade de um julgamento. Por exemplo, a Constituição Federal garante o direito ao silêncio do acusado. Isso é um direito fundamental. Então, não seria justo, por exemplo, que durante os debates, as partes, ou a acusação ou a defesa, fizessem menção ao silêncio do réu como uma presunção de culpa. Então, imagine que o réu resolveu ficar em silêncio e agora o promotor diz para o jurado que por causa daquele silêncio é óbvio que o réu é culpado, porque se ele fosse inocente ele teria falado, quando a Constituição está assegurando a ele o direito ao silêncio. O que diz o Código de Processo Penal, isso viola a Constituição Federal se o promotor tiver esse tipo de argumentação. Então, imagine, por exemplo, que as partes façam menção a um documento que não está no processo no momento do julgamento. Então, chega lá o promotor ou o defensor com uma carta que a outra parte não teve a oportunidade de ver e lê para os jurados aquela carta como se ali estivesse a verdade sem que o outro tivesse a oportunidade de argumentar. Então, esse tipo de situação evidencia que há necessidade de pedido de nulidade quando acontece alguma coisa que viola a Constituição ou viola a lei. Afinal de contas, tanto o Ministério Público, a acusação, tem o direito de acusar conforme as normas legais, quanto a defesa também tem o direito de defender o acusado conforme aquilo que está na lei e na Constituição. Então, a anulação é algo justo para a atuação do Poder Judiciário. Bom, com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um artigo 5º. Doutor Rafael, doutor Vinícius, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela presença aqui conosco. Obrigado, Flávio.
E obrigada também pela sua companhia. Quer fazer parte do nosso programa? É só enviar a sua sugestão para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A cada semana levamos até você um novo tema. Até o próximo programa.